Vamos lá, bom dia galera. Mais um dia aí. Vamos dar uma revisada naquele último tema nosso, né? O tema que fala sobre a localização e a orientação no espaço geográfico. Legal? Vamos ser mais dinâmicos aqui possível por causa do tempo de gravação. Você tem aí, e vocês lembram da última aula que eu mostrei esse mapinha que Mariana fez, convidando os colegas para ir para o aniversário dela, né? O ponto de saída, certo, foi a escola. Então ela fez um mapa mostrando o seu endereço e o que caminho tomar. Nós percebemos aí que a Rua Espírito Santo você tem um acesso direto à Avenida Girassol. Mas se você saísse de outra localidade ou se você pegasse uma outra rua, você também chegaria à Avenida Girassol. Só que você poderia levar mais um tempo se você não tivesse esses pontos de referência, certo? E para facilitar isso é que esses pontos foram sendo organizados com o passar do tempo, certo? As pessoas precisam desses pontos de referência, mas se você for se locomover ou identificar um espaço maior, você precisa de orientações mais precisas, certo? Na antiguidade, as pessoas utilizavam os rios, os lagos, os montes, né, para percorrer grandes distâncias e como referência. Maiores distâncias, como você está navegando nos oceanos, né, em florestas, desertos, utilizava muito a lua e o sol, certo? Hoje nós temos elementos mais precisos, né? Nós temos a bússola, nós temos o GPS, vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Mas profissionais como pilotos de avião, eles usam essas técnicas para facilitar a sua localização no espaço geográfico. Bom, com base na necessidade da observação dos astros, principalmente o Sol, os seres humanos eles organizaram alguns pontos fixos. Se nós colocarmos o nosso braço direito na direção do nascer do Sol, que fica no leste, o braço esquerdo nosso vai estar apontando para o oeste. À nossa frente nós vamos ter o norte, e também conhecido como setentrional e boreal, e às nossas costas nós vamos ter o sul, também conhecido como meridional ou austral, certo? O Sol, toda manhã, ele não nasce exatamente na mesma posição. Isso vai variar na questão do decorrer do ano. Mas ele a nascente dele fica no leste, né? Ou oriente. O lado oposto onde o Sol vai justamente se pôr é o oeste, né? Que também é conhecido como ocidente ou poente. Observe esse deslocamento do Sol pode determinar a trajetória do astro pelo céu durante o dia, né? Que vai ser um deslocamento aparente. Por que falamos isso? Porque na realidade é a Terra que se movimenta em torno do Sol e em torno do seu próprio eixo, né? Nessa movimentação do seu próprio eixo, ela está se movimentando ao redor do Sol. Ao redor do Sol, o movimento chamado de translação, e ao redor do próprio eixo de rotação. Então, nós falamos dos pontos cardeais, que seriam aquele leste, oeste, norte, sul, né? O norte, sul, leste, oeste. Mas nós temos também outros pontos, que são os pontos colaterais, subcolaterais e intermediários, certo? A junção de todos esses pontos forma a rosa dos ventos, que você está vendo aí nessa gravura ao lado. Os pontos intermediários, só para dar um destaque aqui, são justamente esses que estão em azul aí na figura, certo? Os pontos colaterais, norte e sul, né? Leste e oeste. Os pontos cardeais, os pontos colaterais são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Agora, onde eles se encontram? O nordeste está entre o norte e o leste. O noroeste entre o norte e o oeste. O sudeste entre o sul e o leste. E o sudoeste entre o sul e o oeste. Certo? Então aí você vai ter os pontos subcolaterais. Certo? Esses subcolaterais vão estar sempre entre um ponto colateral
e um ponto cardial. Aí você tem o nordeste, o oeste nordeste, o oeste sudeste, o sul sudeste, o sul sudoeste, o oeste sudoeste, o oeste noroeste e o nordeste, certo? Geralmente esses pontos colaterais e subcolaterais eles são utilizados num momento de, vamos dizer assim, de localização mais extrema. Os equipamentos para fazer essa orientação, nós temos aí entre o século XV e XVI, onde se intensificou as viagens marítimas de longa distância, nós temos aí a questão da bússola, certo? Esse foi inventado pelos chineses e foi assim, vamos dizer assim, o primeiro aparelho mais preciso para se organizar a localização, principalmente em situações de áreas não tão conhecidas e longas como eram as navegações pelo Oceano Atlântico. Né? De que consiste a bússola? Né? É formada por uma agulha imantada que se apoia no eixo vertical. Essa agulha vai girar, né, no fundo, então, com as indicações de orientação dos pontos. A agulha sempre indica aproximadamente a direção norte. Se fala aproximadamente porque essa orientação norte da agulha não corresponde exatamente ao polo norte geográfico ou verdadeiro, certo? Aí na nossa imagem nós vamos ter justamente mostrando o polo magnético, que é onde a agulha da bússola aponta, e o polo geográfico, onde é o polo real. Dá para se perceber que a diferença é bem pequena, ok? Aí você tem o GPS, ele está justamente, essas iniciais significa Sistema Global de Posicionamento. Ele vai permitir justamente determinar a exata posição da superfície terrestre, certo? Porque ele vai informar as latitudes e as longitudes. Além de tudo, ele vai determinar a altitude, certo? Aí onde vem agora o tema que nós vamos dar um destaque maior, que são as coordenadas geográficas, certo? Então, para se ter uma localização precisa de um determinado local do espaço geográfico, nós vamos ter os pontos de orientações, certo? Pois eles vão indicar essa direção. Então vamos aqui para acelerar o nosso lado, certo? Vou falar isso aqui. Os paralelos. O principal paralelo é o paralelo do Equador, certo? É um círculo imaginário que é equidistante dos polos e divide a Terra em dois hemisférios. Isso é que vocês precisam ficar bem claro para vocês. O Equador, ele vai dividir a Terra em norte e sul, dois hemisférios, norte e sul, certo? Paralelamente ao Equador, nós vamos ter mais 4 paralelos que recebem nomes e destaques, certo? Que é o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Esses 5 paralelos vocês precisam ter em mente. O Equador, que é o principal, divide a Terra em norte e sul, dois hemisférios. Ao norte nós vamos ter ainda o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Ao sul nós vamos ter mais 2, que é o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Vamos gravar isso aí porque vai ser importante mais tarde. Meridianos. Meridianos são as linhas perpendiculares ao Equador que vão de um polo a outro. Uma figura mostra aí do polo norte ao polo sul, certo? Todos os meridianos têm o mesmo tamanho, o que não acontece com os paralelos, porque a partir do Equador para o norte, os paralelos vão diminuindo de tamanho, da mesma forma do Equador para o sul, certo? Cada meridiano corresponde a outro oposto chamado de antimeridiano, com o qual se completa uma circunferência em torno da Terra, passando pelos polos, ok? Vamos lá. O principal meridiano, o meridiano de Greenwich, certo? Todos vamos perceber que todos os meridianos têm o mesmo tamanho, mas foi feita uma convenção, certo? E o principal foi denominado o meridiano de Greenwich, que fica no bairro de Londres, com esse nome, e automaticamente, como a Inglaterra nesse período histórico era a maior potência do planeta, ela reivindicou então esse paralelo dentro
do seu país para ser o principal paralelo, ou principal, desculpa, o principal meridiano, fazendo a divisão do planeta em dois hemisférios também, em leste e oeste, certo? Agora sim vem um momento de mais atenção: latitude e longitude. Essas eles estão ligados diretamente aos paralelos e aos meridianos, certo? Olhe bem a definição de latitude. É a distância em graus de um lugar qualquer da superfície terrestre até o Equador. Ou seja, o Equador é o paralelo. É o principal paralelo que nós temos, que vai dividir o mundo em norte e sul. Então, quando você fala de latitude, você está fazendo a correspondência com os paralelos. E tanto faz do norte, do Equador para o norte, como do Equador para o sul, nós vamos ter aí 90 paralelos, certo? Em cada hemisfério. A longitude vai estar ligado automaticamente aos meridianos, certo? Olha o que é que diz aí a definição. Longitude de um lugar da superfície da Terra é a distância em graus desse lugar até o meridiano de Greenwich. Então, só mais um detalhezinho. Todos os lugares situados em um mesmo meridiano têm a mesma longitude. Da mesma forma que todos os locais encontrados no mesmo paralelo vai ter a mesma latitude, certo? Como a esfera terrestre, o meridiano de Greenwich é o meridiano zero. A longitude pode ser leste, oriental ou oeste, ocidental. E a variação em graus vai ser de 180 graus, tanto para leste, tanto para oeste. Então, as coordenadas geográficas, na realidade, vai ser o ponto de encontro das latitudes e das longitudes. Quando elas se encontram, então automaticamente aí você vai ter a coordenada geográfica do local que você está procurando. No mapinha aí vai ficar bem claro isso. Você tem do Equador até o Polo Sul, você vai ter aí 90 graus. Do Equador até o norte, a mesma coisa. Então, do hemisfério leste, do meridiano, até para o hemisfério oeste, você vai ter 180 graus. E para o oeste, da mesma forma. Então, essas linhas imaginárias, quando elas se convergem, quando elas se encontram, forma aí então a coordenada geográfica. Você vai ter a coordenada geográfica do Rio de Janeiro aí, certo? Então você vai ter aí, o Rio de Janeiro vai estar no paralelo 43, certo? No paralelo não, no meridiano 43 e no paralelo 23, certo? Então aí você teria aí a coordenada geográfica da cidade do Rio de Janeiro. Como é que você vai fazer isso? Você vai organizar essa coordenada geográfica. Então você vai dizer que ele está 23 graus latitude sul e 43 graus longitude oeste. Você tem sempre que prestar atenção se o local está no sul, no norte, ou no leste ou no oeste. Porque como nós temos a mesma quantidade de paralelo para o sul e para o norte, a mesma quantidade de meridiano para o leste e para o oeste, o fundamental é você identificar em que hemisfério se localiza aquela cidade, ou onde vai estar o barco, ou o avião, ou a pessoa perdida no deserto. Então você precisa dessa localização. E essa localização é sempre dada em graus, certo? Beleza? Por hoje, até esse momento é só. Nós vamos trabalhar nas próximas aulas com mais detalhes. Estou enviando para vocês exercícios, ok? Bom dia para todos.